Se esta desalavancagem, por assim dizer, nos instrumentos do BCE continuar e até for acelerada, seria um ótimo sinal. Vamos ver se isso vai acontecer ou não. Parte da concretização desse cenário vai depender, não necessariamente do que aconteça nos bancos, o epicentro não está propriamente nos bancos, mas também no que vai acontecer ao Estado português e às questões sobre a dívida soberana, que também essas fazem com que os bancos lateral vai muito depender da percepção dos mercados sobre então a nossa dívida. Eu pergunto-lhe também se o Estado tem capacidade para intervir no setor financeiro em Portugal. A acontecer? Duvido. Ou seja, nós não temos capacidade neste momento para quase nada. Não é um Estado estruturalmente deficitário. Só qualquer que seja a pergunta tem capacidade para, e se a resposta a essa pergunta estiver subjacente de dinheiro, a única forma de dar resposta a essa necessidade é mais endividamento, coisa que é o nosso problema central neste momento. Quantidade e o preço a que ele é conseguido. Portanto, nós não temos conseguido fazer reafetação de recursos. Não, porque não temos ou feito reformas de Estado ou feito um conjunto de outras reformas que poderia ser tirado aqui e vamos colocar ali e então vamos ser capazes de intervir na área A, B ou C porque ela é urgente. Não vamos pôr nomes às áreas, mas porque foi decidido que assim era ou porque se constatou que assim era. Hoje em dia, reservas no país ou capacidade de endividamento para fazer uma intervenção a larga escala nos maiores bancos teria que ser com ajuda, ou da União Europeia, teria que ser com ajuda externa. Até porque a banca não tem capacidade neste momento para se ajudar uma à outra. Portanto, e esta intervenção ditaria a entrada do FMI? Ou da União Europeia ou de novos mecanismos a serem criados. Como, provavelmente, ainda não sabemos exatamente o que é que vai acontecer, porque isso também se tem discutido. Mas, por exemplo, a questão das eurobonds, que tudo indica que não vão ver a luz do dia num futuro próximo, neste Conselho Europeu. Num futuro próximo, mas há um conjunto de outros mecanismos, enfim, podemos falar sobre eles, mas há um conjunto de mecanismos que poderiam eventualmente ser criados, mas num momento em que haveria uma necessidade quase imediata, esses mecanismos, os mecanismos que são ativados são aqueles que normalmente estão ao dispor. É muito difícil ginasticar elefantes, não é? Os Estados, os bancos centrais, a União Europeia, o FMI, são organizações muito difíceis de ginasticar. E aqui entraria o fundo de resgate da União, o fundo de resgate conjunto, neste caso. Empréstimos bilaterais, semelhante como foi feita na Irlanda, parte da ajuda para a banca, uma parte de ajuda ao Estado irlandês, e poderia ser uma solução mista dessa natureza. Mas tudo vai depender como vai decorrer agora o início de 2011. Outro dos dados apontados pela Ernst & Young é que Portugal vai entrar em recessão no próximo ano. Aliás, é o que dizem as restantes instituições europeias, só o Governo é que diz que não. É de facto inevitável entrar em recessão ou ainda temos hipótese para fugir dela? A recessão, o nosso empobrecimento, nós nos últimos anos temos um lado A e um lado B do empobrecimento. Não temos enriquecimento. Ou temos empobrecimento efetivo, com os anos tivemos o crescimento negativo, ou temos o empobrecimento relativo, que são os anos em que temos crescimento positivo, mas ainda assim menor do que aquilo que é o crescimento médio da União Europeia, que é a nossa referência. Portanto, nós temos tido nos últimos anos uma tradição constante de empobrecimento. Portanto, nós temos virado apenas o lado A ao lado B, ou empobrecemos efetivamente, ou empobrecemos em termos relativos face aos nossos parceiros. Dado tudo, não só a crise internacional, mas as condições subjacentes da economia portuguesa e o travão que o Estado vai fazer, que é bom esse travão, mesmo que não trave tudo aquilo que devia, o que já travou é bom, parte desse travão tem um efeito recessivo de curto prazo no PIB, que era incontornável assim e é desejável e insuficiente. Mas até de um ponto de vista contabilístico, para o PIB, cada vez que o Estado trava as suas despesas, não é por causa da fórmula como é calculado o PIB, cada vez que o Estado trava despesas, decresce que essa despesa é contada no PIB,
PIB sofre ali uma pequena retração, ao contrário da forma como é contabilizado no setor privado, não é? Porque depois conta para o PIB apenas o valor acrescentado de cada um dos agentes, no estado a despesa conta depois como PIB. Daqui uma retração de despesa, ou uma retração provavelmente apenas até no ritmo de crescimento da despesa, que faz com que se contraia ou o ritmo de crescimento do PIB ou o próprio PIB. Um outro dado diz respeito ao déficit, e a consultora diz que este ano, nem sequer este ano, vamos cumprir a meta do déficit de 7,3%, isto apesar da transferência do fundo de pensões da PT. Diz então que o déficit se vai situar nos 8%. Acha que é possível nós não cumprirmos o déficit este ano? Acho que é possível, acho que é pouco... E ficar nos 8%, que é Acho que é pouco provável que fique muito longe. Mas estamos sempre a falar em termos nominais. Ou seja, uma coisa é efetivamente qual é o déficit que vai aparecer formalmente, que é uma verdade formal, e outra coisa seria o déficit real se tudo fosse desmaquilhado, se simplificássemos. Há vários analistas que dizem que o nosso déficit real não é de facto nada que se compare a estes 7,3%, por exemplo, que estão propostos para este ano, não é? Ou seja, por exemplo, o fundo de pensões da PT, para dar apenas um exemplo, há vários, não é? Mas qualquer análise económica nossa ou internacional que queira avaliar o estado das finanças públicas em 2010 deve trabalhar com números sem esta espécie de receitas extraordinárias, nem de instrumentos que são apenos formais. Mas parece que é de resto um mecanismo recorrente de outros governos anteriores. Manuela Ferreira Leite, Bagão Félix, todos o usaram, e agora o ministro Sérgio Santos também a usá-lo. Portanto, não devia ser, mas pelos vistos é regra. Sim, nós temos uma má tradição de utilização deste tipo de instrumentos, que vários governos utilizam. O nosso problema é a dose com que isso tem sido utilizado e a forma como usamos o resultado final da utilização desses instrumentos para nos enganar a nós próprios e construirmos uma narrativa que não tem qualquer sustentação. Os Estados americanos, na Federação Americana, os vários Estados usam aqui e ali pequenas maquilhagens, de facto, para apresentarem contas. Nós temos visto na última semana vários exemplos, surgiram nas notícias sobre isso. A diferença para nós é a intensidade, por assim dizer, da utilização desses instrumentos, como foi também, por exemplo, no caso na Grécia, em que são instrumentos fictícios, apenas formais. Uma coisa para mascarar a realidade. Exatamente. E nós podemos mascarar um ano e meio, 2 anos, mas em caso algum podemos construir uma narrativa para nós baseada nessa ficção. Não podemos todos estar a fingir que o déficit é aquele que é após o recurso a estes mecanismos formais. Vamos agora falar... aliás, ainda aqui na questão do déficit, a Ernst & Young diz que só a partir de 2013 é que vamos poder ter um déficit inferior aos 3%. É de facto, a partir desse ano, não podemos ter antes como previsto. Acho que é virtualmente impossível. É virtualmente impossível. Devemos renegociar os prazos com a União Europeia. Há pouco tinha aqui o engenheiro Francisco Vanzeler que dizia precisamente isso, que defendia que renegociássemos os prazos com a União Europeia. Não. A última coisa que nós precisamos, a última coisa que a nossa classe política precisa é de um incentivo para fazer aquilo que nós somos, de facto, uns mestres, que é a arte do adiar o que quer que seja e, em particular, o adiar as nossas finanças públicas. Mas não será melhor adiar e cumprir do que não adiar e não cumprir? Mas isso seria no cenário em que não havia um cumprimento concreto, não é? Outra questão é se o que é necessário fazer para se cumprirem essas metas é desejável e seria de tal forma violento, em algumas narrativas, isso seria de tal forma violento que é preferível mais um ano, mais 2 anos. E eu penso que não. Eu penso que tudo, ou quase tudo aquilo que são incentivos para nós fazermos aquilo que efetivamente devemos fazer é bem-vindo, à exceção daquilo que tem sido, mais recentemente, quase o encostar-nos à parede, que aí, enfim, transforma toda a nossa situação, não envolve num clima quase de pânico, em que aí faz esse disparates. Pronto. Aí não é desejável, mas os incentivos que nos fazem tomar decisões que nós necessitamos e que fazem com que os nossos números tendam para aquilo que é
um mínimo de higiene nas nossas finanças públicas, esses incentivos são bem-vindos. Vamos agora falar da ida de Teixeira dos Santos à China. O Ministro das Finanças anda à procura de novos investidores para a nossa dívida pública, à semelhança do que fez na semana passada com o Brasil. É muito importante que de facto consigamos novos investidores para a nossa dívida. Evita, por exemplo, a entrada do FMI. Pode evitar? Ou não chega? Vamos ver. Eu penso que, em primeiro lugar, acho que é preciso passar a mensagem que Portugal está numa posição negocial de fragilidade cada vez que vai lá fora tentar vender o que quer que seja. E quando vamos vender alguma coisa, nos casos dos negócios de dívida, nós não vamos por uma questão de solidariedade. Essa questão, eventualmente, poderia colocar-se na Europa e temos visto o que é que tem dado, não é? Portanto, a negociar nunca será, em termos tão benéficos para nós, será mais benéfico para a China do que para Portugal? Porque estamos numa posição de princípio de fragilidade, que é conhecida de todo o agente económico no mundo que tem capacidade para investir de forma, enfim, mais ou menos estruturante em títulos da dívida portuguesa. Peço-lhe só agora um comentário muito rápido a esta pergunta que lhe vou fazer. Se Teixeira dos Santos trouxer dados concretos destas reuniões na China, os juros da dívida que estão hoje a rondar os 6%, ainda acima dos 6%, podem aliviar? Ou não é suficiente? Eu julgo que haver um decréscimo dos juros por essas notícias a existir será pequeno e será de curto prazo. Porque nada altera aquilo que são as condições estruturais da economia e das finanças que têm trazido a esta situação. Enquanto não existir uma mudança estrutural nacional, eventualmente também internacional, neste caso na questão da dívida soberana europeia, nada indica que intervenções pontuais de compra de um país ou de outro resolva a prazo esta questão. Muito obrigada pelo seu comentário e pela sua análise aqui nesta edição do Meio-Dia. O gestor Manuel Pinheiro a dar-nos então aqui conta e a analisar, a ajudar-nos a perceber as notícias que fazem o dia de hoje.